dia, meu nome é Dani Saran e eu quero falar com você sobre um texto que se encontra na Bíblia. Mateus, capítulo 9, versículo 4 em diante. Diz assim: Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em seu coração? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados estão os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Pois também disse ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E assim o paralítico levantou-se e foi para sua casa. Outro texto que se segue e que eu quero ler se encontra em Atos, a partir do capítulo 3, versículo 1 em diante. Conta a história de um homem que também era coxo desde o ventre de sua mãe, e ele ficava na porta do templo pedindo esmola. A tal que, vendo Pedro e João, os apóstolos, que ia entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro com João, olhando nos olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso é o que te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. Andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu que aquele coxo havia sido curado, eles ficaram perplexos. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens, por que vos admirais? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. E mais adiante diz assim: E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que veio por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E é sobre este texto que eu quero falar com você. Os apóstolos deixaram bem claro que nada do que faziam era mérito deles ou porque eles tinham algum poder. Tudo o que eles faziam era no nome de Jesus, porque Jesus sim tinha poder para curar e libertar. E as pessoas diziam: Mas Jesus veio para salvar. E Jesus disse: Qual é mais difícil? Eu perdoar os teus pecados ou eu te curar? Pois para que você saiba que aquele que tem poder para te perdoar, tem poder para te curar. E é sobre isso que eu quero falar hoje, meus amados irmãos. Infelizmente, mas já é previsto pela Bíblia, que nos últimos dias levantariam pessoas que iam querer distorcer essa doutrina do Senhor. Muitas pessoas nos dias de hoje querem diminuir o poder de Deus na vida de um cristão. Muitas pessoas às vezes querem se introduzir no meio das igrejas, querendo pregar palavras de sabedoria humana. Mas os apóstolos, eles diziam: as nossas palavras não consistem em sabedoria humana, mas consiste em palavras de poder e autoridade pelo Espírito de Deus. Muitas das vezes a pessoa está lá orando para o seu filho que está nas drogas, acreditando que Deus tem poder para libertar,
para restaurar a vida daquela família e de repente se introduz uma pessoa dizendo: não, Deus não vai curar, Deus não vai libertar, porque, olha, isso não existe, eu nunca vi um viciado deixar de ser viciado, pau que nasce torto morre torto, eu nunca vi uma pessoa se consertar depois de uma certa idade e começa a falar tudo aquilo, amado irmão, para tirar, para desanimar aquela fé daquela pessoa, para dizer que a vida daquela pessoa não tem mais jeito, que ela tem que aceitar aquela situação. Mas eu estou aqui para te dizer em nome do Senhor Jesus, não no meu nome, nem no nome de placa de religião, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele Jesus que morreu na cruz. Eu estou aqui para te dizer que qual é mais difícil para Deus? Curar, libertar ou salvar? Pois Deus está te dizendo neste dia. Eu estou aqui para te dizer, neste dia, que aquele que tem poder para curar e libertar, ele também tem poder para salvar. E aquele que tem poder para salvar, também tem poder para libertar. Então, meu amado irmão, se você está colocando a sua fé em religião, ou nos apóstolos, vamos dizer assim, desta vida, então realmente nada pode acontecer. Mas se a sua fé está em Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, que ressuscitou e está vivo, então eu quero te dizer que sim, esse Jesus tem poder para libertar, para curar, para tirar dos vícios, para restaurar aquilo que está destruído na sua vida. Sim, Jesus tem poder. Você só precisa orar e crer no nome dele, que o mais ele fará. Buscar o reino dele e as outras coisas ele lhe acrescentará. Eu quero destacar outro fato importante, que foi quando os apóstolos chegaram naquela igreja. Eles viram um homem que desde quando nasceu tinha um problema, e aquele problema dificultava a vida daquele homem. E os apóstolos, eles podiam ter dado uma esmola e assim evitado mais contato, não é assim? Às vezes as pessoas elas dão uma esmola para não dar uma ajuda maior, porque assim fala, dá uma esmola assim essa pessoa vai embora logo e não fica nos importunando. Mas não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles falaram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. E ali eles deram muito mais que ouro e prata para aquele homem. Eles deram a saúde. E a saúde, ela vai dar capacidade para aquele homem poder ir adquirir o seu próprio sustento sem precisar mais de esmola. Ou seja, eles não deram o peixe, mas eles deram a vara para que aquele homem pudesse pescar. E muitas das vezes é assim. As pessoas, elas têm um grande engano em achar que tudo que nós cremos é em historinha, conto de fadas, que vai cair do céu, não. Isso é um grande engano de quem não conhece o cristianismo, de quem não conhece o evangelho. Nós cristãos, nós temos plena consciência de que sim, teremos lutas, teremos problemas na nossa vida, porque somos humanos e todo mundo está sujeito a ter dias bons e ruins. E sim, nós temos problemas sim, mas a Bíblia, ela nos ensina como vencer, como se levantar numa situação difícil, a não se entregar na depressão, a não se entregar no desânimo, mas crer, se levantar em Deus, ter força para continuar, para buscar, para vencer. É isso que a Bíblia nos ensina. É esse poder que veio de Jesus, aquele poder que mesmo quando tudo está perdido, você ainda crê. Que mesmo quando você está desanimado, você ainda tem força para levantar e vencer. É esse o poder que a Bíblia nos dá. Muitas das vezes as pessoas elas vão na igreja esperando receber coisas que e promessas de homens que às vezes prometem coisas para elas que não podem cumprir. Às vezes as pessoas esperam coisas materiais e não é assim. Jesus, ele tem poder sim para dar tudo que a gente necessita sim para suprir nossas necessidades. Mas Jesus nos ensina a pescar. Ele nos ensina,
ele fala: eu não vou te dar ouro nem prata, mas o que eu vou te dar vai fazer você alcançar tudo aquilo na sua vida que você necessita. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus não tem poder para dar, mas o que ele nos dá é para que nós possamos alcançar a vitória, aquilo que nós desejamos. O Senhor, ele abre porta onde não tem porta, ele prepara sim o pão nosso de cada dia. E ele nos dá muitas coisas para que nós possamos alcançar a vitória. Que você venha crer em palavra de Deus, porque muitas das vezes os homens, eles não podem cumprir o que promete, mas Deus, ele cumpre todas as suas promessas, porque ele diz que ele não é Deus de mentira, ele é um Deus de verdade. Então, meu amado irmão, que você venha entender que muitas das vezes você pode não ter ouro nem prata para dar para uma pessoa, mas se você tem uma oração, se você tem uma palavra que você sabe que vai levantar aquela pessoa daquele lugar onde ela se encontra, naquele lugar de desânimo, de tristeza, vá até ela e dê essa palavra. Ore, porque a oração, a palavra de Jesus, ela tem poder para libertar qualquer pessoa de uma situação ruim. Que você possa compreender que é muito importante que a palavra de Deus, ela além de poder, ela é vida. Aonde ela vai, ela restaura. Como no vale de ossos secos, tudo estava morto. A Bíblia conta uma história que no vale de ossos secos tudo estava morto, mas com a palavra do Senhor tudo se fez vida. E que você possa levar essa palavra na vida daquela pessoa que está necessitada, para que aonde esteja a tristeza, esteja a falta de fé, que você leve a esperança. Você leve a luz aonde há trevas, e que você venha entender que mesmo que você não tenha ouro nem prata, o que você possui é mais valioso, porque é a palavra da vida, e vida em abundante. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.